Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O mês passado a Sony entrou em contato comigo e perguntou se eu queria testar esta Sony ZV-E1 e claro, eu disse que sim. Já passaram alguns anos desde a última vez que eu utilizei uma câmera da Sony. Curiosamente, a última vez que eu utilizei uma câmera da Sony e comprei com o meu próprio dinheiro foi uma Sony ZV-1, que era a câmera perfeita para youtubers. Eu até fiz um vídeo review que vocês podem clicar aqui em cima se quiserem revisitar esse vídeo. Na altura eu achei mesmo que era a melhor câmera para youtubers. A ZV-1 deu início a esta geração de câmaras que eu acho que é perfeita para criadores de conteúdo. Mas esta ZV-E1 é um passo enorme a nível de qualidade de imagem quando comparada com a original ZV-1. E não é só a nível de qualidade de imagem que o passo é enorme, porque o preço também é bastante diferente. Esta ZV-E1 custa 2.500€, enquanto a ZV-1 custava 799€. Portanto, existe aqui uma diferença de preço muito grande, mas isso justifica-se com todas as especificações que esta câmera tem, como nós vamos ver a seguir. A ZV-E1 tem um sensor full frame de 12 megapixels que encontramos na A7S III e também na FX3, que é da linha de cinema da Sony. Portanto, este sensor tem muitas provas dadas a nível de qualidade de imagem, especialmente no tempo de leitura. É super rápido, o que significa que vamos ter um rolling shutter muito baixo, o que é excelente para filmar cenas com mais ação. A câmera é muito compacta e muito simples de usar a nível de design. Eu gosto desta abordagem da Sony mais minimalista. Sendo mais vocacionada para vídeo, tem um layout parecido, por exemplo, ao da FX3. Tem um ecrã articulado de 3 polegadas com uma resolução aceitável, mas que no exterior não tem muita legibilidade. E não tendo um viewfinder, acabou por ser um problema algumas vezes. Este monitor da Sony já precisa de uma revisão. No topo da câmera temos um switch que nos permite passar de fotografia para vídeo e para slow motion ou time-lapse. E eu quando agarrei nesta câmera a primeira vez fiquei a pensar como é que eu vou controlar o meu triângulo de exposição, ou seja, a minha abertura, o meu obturador e também o meu ISO quando só tenho dois botões, ou seja, só tenho este botão aqui em cima que me permite controlar o meu obturador e depois aqui atrás este botão rotativo para controlar o ISO. E foi quando eu coloquei esta objetiva a 2070 f4 que eu percebi como é que tudo isto ia funcionar. É que esta objetiva já tem um anel que me permite controlar a minha abertura. E para além disso, este anel dá para clicarmos aqui e ele ficar com cliques. Pode ser suave ou com cliques. E isto funciona mesmo muito bem. E é muito simples usar a câmera com estas configurações. Ou seja, é fácil eu controlar a minha exposição utilizando estes dois dials que eu tenho na câmera e depois este anel de abertura na objetiva. A construção da câmera achei um pouco plástica, mas isso, claro, é a minha opinião pessoal. Do lado esquerdo temos uma entrada de áudio, o USB-C que permite carregar a bateria e alimentar a câmera através de uma bateria externa ou um powerbank e infelizmente só temos um slot para cartões SD ou CF Express Type A, mas eu percebo que com este tamanho seja difícil ter dois slots. Mais em baixo temos um micro HDMI e uma saída para headphones. Tirando o material que a Sony escolheu para construir esta câmera, eu acho que ela é muito bem desenhada e muito bem pensada para muitos profissionais e não apenas para vloggers. Dito isto, esta Sony ZV-E1 pode ter este aspecto mais pequeno e menos profissional do que uma Sony FX3, mas partilha vários componentes com essa câmera e em algumas situações é até melhor do que a FX3, como por exemplo no sistema de autofoco. É que aqui dentro encontramos um chip de inteligência artificial que vai fazer maravilhas no sistema de autofoco, o mesmo chip que já encontrávamos, por exemplo, na Sony A7R5. Vocês sabem que eu já usei várias câmaras que existem no mercado e eu nunca tinha usado um sistema tão eficiente como este. É impressionante como ele detecta humanos, carros e animais e não descola, mas o que mais me impressionou foi mesmo o registro de caras. Se registarmos uma cara, ele vai seguir e focar apenas naquela pessoa, mesmo que haja outra pessoa na imagem. Isto é uma especificação que encontramos apenas nas gamas superiores da Canon, por isso eu tenho de dar os parabéns à Sony. Depois temos o brilhante sistema de tracking e, a meu ver, não há competição no mercado.
a Sony faz melhor. Basta clicar no que queremos que o autofoco siga e ele segue com uma precisão chocante. Mas nem tudo é perfeito. A Canon tem um sistema que é muito importante para o meu workflow que se chama Face Only. O que é que este Face Only vai fazer? Ele vai seguir a cara de uma pessoa, mas assim que ela sair da imagem, o autofoco não vai procurar o fundo, que é o que acontece sempre com as Sony. Ou seja, ele vai ficar à espera e assim que essa pessoa entrar, então ele vai resumir e vai voltar à cara da pessoa. Ou seja, vocês não vão ter aquele pulso de ir até ao fundo e voltar para a pessoa. Eu acho que quando vejo pessoas utilizarem Sony quando estão com o autofoco ligado e a seguirem pessoas, é isso sempre que eu noto. Eu sinto que o autofoco está ligado, enquanto que se vocês virem imagens com pessoas que estão a utilizar o Face Only, parece que alguém está a focar manualmente e dá para ter a percepção de que não está nada em modo automático. Porque quando a pessoa sai da imagem, o autofoco não vai andar ali à procura se existe alguém, vai ficar em espera, percebem? Como se fosse um profissional. A pessoa saiu da imagem, o foco está no mesmo sítio, assim que volta a entrar, a pessoa ajusta minimamente o foco. Eu acho que é isso que falta no sistema de autofoco da Sony. De resto, eu acho que está perfeito. Mas já que estamos a falar do chip de inteligência artificial, a ZV-E1 tem um sistema que se chama Autoframer. Este sistema faz um crop na imagem e segue-nos como se a câmera estivesse a ser operada por outra pessoa, sempre com o autofoco a funcionar. Também podemos utilizar este sistema para termos vídeo ainda mais estável. Como está a ser feito um crop no vídeo, a inteligência artificial vai manter o sujeito no centro da imagem e assim fica quase um gimbal. Perde-se na qualidade da imagem, mas serve o propósito para alguns criadores de conteúdo que se filmam a eles próprios. E por falar em estabilização, esta pequena câmera da Sony conta com um sistema de IBIS com estabilização de 5 stops. Decididamente não é o melhor IBIS no mercado. A Lumix continua a ser rainha nesta área, mas quando combinado o IBIS com a estabilização eletrónica e um crop adicional na imagem, a estabilização é bastante boa e decididamente usável em vários tipos de aplicações. Há uma coisa que eu ainda não percebo como é que a Sony faz, é tipo magia, que é o Clear Image Zoom. Basicamente é um crop até 1.5 vezes em 4K sem perder qualidade. E atenção, eu já tinha utilizado isto em algumas câmaras da Sony, mas sempre pensei, ok, é fixe, a imagem é ótima, mas depois perdíamos o sistema de autofoco. Aqui com a ZV-E1 o autofoco continua a funcionar e eu achei isso brilhante, ou seja, poder utilizar aquele zoom nesta câmera sem perder o autofoco é mesmo muito bom. E depois temos outra vantagem, é que eu ao utilizar esta objetiva 2070 f4 com o Clear Zoom, torna esta objetiva provavelmente uma das objetivas mais versáteis que existem no mercado graças ao Clear Image Zoom. A ZV-E1 é capaz de gravar em S-Log3 e assim temos acesso a uma maior gama dinâmica. Não é a melhor câmera que eu utilizei até hoje a nível de Dynamic Range, mas é mesmo muito boa. E depois as cores foram uma evolução gigantesca por parte da Sony nos últimos anos. Se gravarmos em S-Log3 é muito fácil obtermos um excelente resultado sem ter que fazer grandes color gradings. A única coisa que eu tenho a apontar é mesmo no 4K, que é feito através deste sensor de 12 megapixels. E aqui é que se nota que este sensor já é um bocadinho limitado. Isto porque a maior parte dos sensores hoje em dia faz oversample de 6K e de 8K e temos uma imagem muito mais nítida. Ou seja, o que eu senti foi quando gravei com esta câmera em 4K através deste sensor de 12 megapixels é que quando eu quero fazer um crop no 4K eu sinto que vou perder bastante qualidade. Enquanto que, por exemplo, noutras câmeras que eu já utilizei que são oversample de 6K e de 8K, quando faço crops maiores eu sinto que tenho muito mais detalhe na minha imagem. Mas depois temos outra vantagem, é o facto de como só tem 12 megapixels, os pixels são bastante maiores, bastante mais gordinhos e assim vamos ter uma sensibilidade muito maior. E aí este sensor não dá hipótese a mais nenhum sensor que exista no mercado. Se nós utilizarmos o segundo ISO nativo, que é 12800, e utilizarmos, por exemplo, uma objetiva como a 85mm 1.4, a noite torna-se dia. E até temos que utilizar NDs, porque senão vamos ter um overexposed na nossa imagem. Eu acho que isto é mesmo um dos pontos mais fortes desta câmera. O ISO e a sensibilidade deste sensor é uma coisa que eu nunca tinha visto
eu tive uma A7S, a primeira, e isto não tem nada a ver. É inacreditável, 12.800 ISO e é praticamente dia. E a qualidade está sempre garantida. Temos vários codecs à nossa escolha e todos eles bastante eficientes, que nos permitem gravar em 10 bit, assim como vários frame rates até 120 frames por segundo sem crop na imagem. Não consegui usar os 100 frames por segundo porque só é possível com um CF Express Type A e eu só tenho Type B. Mas a qualidade dos 4K 50 frames por segundo é mesmo muito boa e utilizei para filmar este Renault 5 que é lindo, certo? Mas atenção, se vocês querem fazer entrevistas com 1h30, 2 horas, 2 horas e meia, eu acho que esta não é a melhor opção para vocês. Eu acho que vocês devem ir para uma A7S III ou mesmo uma FX3. Isto porquê? Porque esta câmera, embora partilhe muita coisa com essas duas, ela é muito mais compacta, portanto vai aquecer muito mais depressa. Agora, se vocês vão fazer clipes de 20 ou 30 minutos, como eu fiz durante estes dias, ela, embora se sinta quente enquanto estamos a agarrar na câmera, ela nunca sobreaqueceu, ou seja, ela nunca parou de gravar enquanto eu a utilizei. Agora, se vocês querem fazer esses takes muito maiores, eu não vos aconselho a ir para esta, acho que devem considerar outras opções dentro da gama da Sony. A bateria é excelente, durou-me imenso tempo e eu fiquei mesmo surpreendido com estas baterias da Sony. Há uns anos atrás eu tinha que andar tipo com 5, 6, 7 baterias da Sony, aquelas Sony pequenininhas, mas de facto a Sony tem feito um excelente trabalho com a eficiência das suas câmaras e com as suas baterias. A bateria dura mesmo muito tempo, portanto vocês com 2 ou 3 baterias conseguem fazer um dia inteiro de gravações. Neste momento o som que vocês estão a ouvir é do microfone shotgun da Sony SCM B1M. O nome podia ser um bocadinho mais simples, mas basicamente é este o som que vocês conseguem ter com o shotgun. Agora vou mudar para o áudio interno da câmara para vocês verem a diferença. Já está a gravar e o som que vocês podem ouvir neste momento é dos microfones internos direcionados apenas para a frente. A nível das ajudas que temos para gravar com esta câmera, encontramos várias coisas, mas continuam a faltar algumas. Daquilo que encontramos zebras, encontramos o picking, encontramos um focus map que é brutal de assistência ao foco, melhor que o picking a meu ver, porque é mesmo uma forma muito intuitiva, portanto, sempre que aparece na imagem alguma coisa que não esteja com aquelas cores malucas à volta, quer dizer que está focada. Tudo o que seja aquelas cores malucas que estão à volta, quer dizer que não está focado. E isso funcionou mesmo muito bem e eu gostei imenso de utilizar esse sistema. Eu acho que é uma coisa diferente, eu nunca tinha visto em mais nenhuma câmera e funciona mesmo muito bem. Aquilo que continuamos a não encontrar nesta câmera são waveforms e, acima de tudo, shutter angle. Eu acho que eu não percebo, sinceramente eu não percebo. Eu acho que todas as câmaras que são vocacionadas também para vídeo devem ter sempre shutter angle. Por exemplo, a Panasonic tem sempre shutter angle, até a Leica tem shutter angle e depois parece que quase todas as outras marcas ignoram o shutter angle e só utilizam na linha de cinema. Não pode ser, porque estas câmaras são híbridas. As pessoas, isso é uma coisa simples de codificar, meu, de certeza. Tipo, só passar de shutter speed para shutter angle, ok? 180 graus. Nós queremos estar sempre com aquilo ali certinho e não queremos preocupar que cada vez que mudamos de frame rate temos que andar sempre a ajustar e a fazer custom menus e por aí fora. Isso não faz sentido nenhum. Por favor, metam aqui também nestas câmaras e nas câmaras mais baratas do que as FX de cinema, metam o shutter angle nestas câmaras. Eu sei que vocês já estão a fazer isso na FX3, portanto também deve ser possível fazer para esta ZV-E1. Agora vamos falar daquilo que eu menos gosto desta câmara, que são os sistemas de menus. E deve ser igual para todas as câmaras da Sony neste momento. Eu quando agarrei nesta câmara a primeira vez e olhei para os 2 primeiros menus, eu pensei, sim senhor, Sony, está aqui um excelente trabalho. Menus de fácil acesso com tudo aquilo que eu preciso, bastante intuitivo. Mas depois precisei de mudar outras definições que não estavam naqueles 2 primeiros menus e aí é que a coisa complicou. É tudo muito mal organizado, tudo muito espalhado, umas coisas para um lado, outras coisas para o outro, depois temos coisas de fotografia misturadas com coisas de vídeo. Pá, uma confusão tremenda. E não é que as outras marcas façam muito melhor, mas eu tenho utilizado outras marcas e
a primeira vez que utilizo não me custa tanto como da Sony. Eu já não utilizava uma câmera da Sony há imenso tempo, mas agora quando agarrei nesta e vi aqueles 2 primeiros menus, pá, bom trabalho, mas a seguir fiquei logo enervado. Eu passei uma semana inteira só aqui nestes menus para ter a câmera como eu queria e isto não faz sentido, ok? Tentem organizar melhor os vossos menus. E por falar em menus, enquanto eu navegava nestes menus todos da Sony, encontrei uma coisa que se chama Cinematic Mode, que basicamente mete uma barra preta em cima, uma barra preta em baixo e depois mete umas cores assim diferentes e é Cinematic. Eu não percebo esta cena desta palavra que foi criada com o YouTube do Cinematic, qualquer coisa, Filipe Abreu a saltar, cinemático, pronto, está feito. É cinemático, está ali uma cena toda cinemática. Epá, eu não percebo, a sério, não entendo esta coisa. Aquilo é giro do ponto de vista gimmick, podemos experimentar e temos logo uma imagem diferente. Mas é cortar atalho, estão a perceber? Não é isso que faz uma coisa cinemática, não é meter uma barra em cima preta e outra em baixo e umas coisas diferentes que faz com que seja uma imagem cinemática. Cinemático nem sei o que é, mas será que querem dizer o quê? Cinema, que é uma coisa parecida com cinema, é que o cinema vai muito além dessa coisa das barras pretas e umas cores diferentes, ok? Temos enquadramentos, temos luz, temos muita coisa que é muito mais importante do que 2 barras pretas. Eu percebo que é daquelas coisas tipo, ok, vamos pôr aqui uma coisa para o pessoal andar aí a falar sobre isso, mas é pá, deixem lá o cinemático, deixem as pessoas utilizarem a câmera de uma maneira normal. Querem falar dos LUTs, que já é o problema que é, ok, toda a gente quer LUTs e o caraças. Agora, mesmo ali uma cena cinemática e depois espetam 2 barras, uma preta e uma em baixo, pá, não faz sentido. Não gostei, Sony, não gostei, acho que não faz sentido nenhum e na próxima versão podem tirar isso que não está aqui a fazer nada. Uma das coisas que eu gosto na Sony é o facto de eles terem um protocolo aberto com várias marcas. Isto significa que eu posso mudar as definições da minha câmera através do DJI Transmission, que é uma coisa que parece tão simples e que é tão complicada. As outras marcas não conseguem fazer isto. A Sony consegue e muito bem. Imaginem que eu agora quero filmar alguém a conduzir no interior do carro, que é uma coisa que eu faço muitas vezes. O que é que acontece? Normalmente eu tenho que ir no lugar do pendura e tenho que estar a ver a exposição e a ver se está tudo correto. E é muito difícil porque muitas vezes eu acabo por bater na câmera e introduzo algumas microvibrações. Assim, neste caso, com o DJI Transmission, eu posso me sentar na parte de trás do carro, posso estar a olhar para a minha imagem em tempo real aqui com o DJI Transmission, mas para além disso eu posso mudar as minhas definições da minha câmera através deste DJI Transmission. Eu posso mudar o meu ISO, posso aumentar ou diminuir o ISO, eu posso também mudar a minha abertura, portanto posso pôr aqui a F4 ou posso pôr, por exemplo, F8 ou F10, como estou a mostrar neste momento. E tudo isto é feito de uma forma muito simples. Eu acho que isto devia ser implementado por todas as marcas. Se as outras marcas estão a ouvir, por favor, façam este tipo de protocolo com o DJI, porque funciona mesmo muito bem. Agora, antes de irem para a estrada para filmarem o interior do carro, há uma coisa que vocês têm que fazer sempre, que eu vos vou mostrar aqui. É uma dica do Filipe. Então, vocês vão andar aqui no menu da vossa câmara. Imaginem, eu estou a controlar toda a minha câmera através deste DJI Transmission. E vou aqui à parte da imagem e vou selecionar aqui a estabilização de imagem. E aquilo que é obrigatório é que vocês tenham sempre a vossa estabilização de imagem desligada, porque é a única e a melhor maneira de vocês filmarem alguém a falar no interior é com a estabilização de imagem desligada. Mas este não é o único protocolo que a Sony tem com marcas. Existe outro protocolo que eu vos vou mostrar agora, que é com a Portkeys e que é inacreditável. Este é o monitor da Portkeys, o BM72DS, e eu consigo controlar por Wi-Fi todas as definições da minha câmera, como o shutter, o ISO ou a abertura, e inclusivamente posso fazer touch to focus no ecrã do monitor. Simplesmente genial. Até agora só vos falei dos pontos positivos para vídeo desta câmera. Existe uma boa razão para isso, é que esta câmera não é a melhor opção para fotografia. Aliás, ela é uma excelente câmera de vídeo que dá para safar umas fotos. Isto porque nós temos um sensor de 12 megapixels que, a meu ver, já não é suficiente para os dias de hoje e que serve para vocês postarem umas fotos no vosso Instagram, nas vossas redes sociais, mas mesmo assim, se vocês fizerem crop, vão sentir que já estão a perder qualidade. E depois,
Parte mais importante, não temos shutter mecânico. E isto faz muita diferença, especialmente quando nós estamos a fotografar em situações em que temos, por exemplo, luzes de LED, como esta que eu vos vou mostrar agora. É que nestas situações não há forma a dar, não dá para corrigir em pós-produção. Vocês vão ficar com linhas na vossa imagem. E isto é uma das coisas que eu mais odeio quando utilizo uma câmera sem shutter mecânico. É isto que acontece. E depois, a segunda razão e o pior não ter o shutter mecânico é que se vocês quiserem, por exemplo, tirar alguma fotografia em ação, alguma coisa com movimento muito rápido, vocês correm o risco de terem a imagem distorcida. Portanto, a nível de fotografia, eu nunca consideraria esta câmera para fazer fotografia. Agora, para vídeo é excelente e, se for preciso, temos ali umas fotografias, por exemplo, durante o dia e em várias situações, excelente qualidade para nós, por exemplo, postarmos nas nossas redes sociais. Agora, a nível profissional, esta câmera já é difícil justificar para fotografia. No final, esta ZV-E1 é um excelente produto e oferece muito pelo preço. São 2.500€, mas nós somos brindados com várias características e funcionalidades que só encontramos, por exemplo, em gamas superiores da Sony. Temos o problema de ter o sobreaquecimento quando estamos a fazer entrevistas mais longas, 1h30, 2 horas, 2 horas e meia, mas eu acho que esse não é o target desta câmera. O target desta câmera são criadores de conteúdo que querem fazer coisas mais rápidas e que querem ter a melhor qualidade de imagem possível em vídeo. E eu acho que também será sempre uma excelente solução como uma câmera complementar para usar com uma FX3 ou com uma A7S3. Portanto, parabéns Sony, está aqui um excelente produto. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram deste vídeo, então deixem o vosso like, subscrevam o canal, ativem o sino das notificações. O meu nome é Filipe Abreu e nós vemos no próximo vídeo. ZV-E1